Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu vou responder uma pergunta aqui que trata da seguinte questão. Mas você não está pensando demais, não? Mas você não está elaborando demais essa história? Você não está pensar demais ao invés de viver? Pensar demais ao invés de sentir? A pergunta não é exatamente isso, mas isso é um tema que eu recebo várias vezes assim. Mas até que ponto pensar é bom? Será que não é melhor a gente simplesmente viver nossa vida? E tem essa espécie de ideia, né? Bom, mas eu vou ler a pergunta porque ela não é tão assim simples assim. E aí a gente vai adiante e faz o vídeo pensando sobre isso. Vamos lá. Oi, Manu, tudo bem contigo? Então assisti ao seu vídeo Tá Amarrado, esse aqui, que não chama Tá Amarrado, mas a capinha Tá Amarrado, que é o enlace neurótico, né? E lembrei de uma questão que às vezes me dá um nó na cabeça. Até que ponto devemos elaborar, analisar nossos sistemas automatizados de funcionar? Digo isso porque as razões que nos unem a alguém são tão irracionais e às vezes penso que nosso esforço para racionalizar pode desmanchar os laços que funcionavam. O que quero dizer é que tem um pouco de mistério que pode ser revelado para o bem ou para o mal. É claro que quando é uma relação muito prejudicial, é preciso achar uma saída. Mas e quando a relação funciona de forma saudável? Ao mexer com isso na análise, coisas saem do prumo, entende? Não sei se faz sentido isso, mas me pego pensando se o processo analítico tem uns riscos que não ficam claros para os que pretendem iniciar uma análise. Abraço. Então era isso. Os riscos de elaborar, os riscos de perceber e mais claramente os riscos da análise aqui nesse sentido. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Então, ontem, na verdade, um amigo meu me contou uma história de uma pessoa que começou a fazer análise e se separou, né? Terminou o casamento, depois de ter começado a fazer análise. Aí você vai me dizer que foi a análise que fez essa pessoa se separar? Não, eu acho que não, né? Eu acho que não, realmente acho que não. Se tiver sido, esse casamento era bom, de verdade? Porque assim, um casamento que termina porque você começou a fazer análise, uma relação que termina porque você começou a fazer análise, provavelmente, a não ser que essa análise seja muito louca, assim, seja um processo muito mal cuidado, provavelmente tinha uma coisa muito ruim nesse casamento aí, nessa relação, né? Eu acho. Que fazia muito mal para esse sujeito e provavelmente ele tomou coragem ali e tal de perceber essas coisas, de elaborar essas coisas. Provavelmente, tá? Mas então, minha opinião sobre isso, assim, eu acho, na minha opinião, que elaborar nunca é demais. Nunca é demais, nunca faz mal pra gente. Pensar nunca faz mal pra gente. E eu acho que essa divisão que a gente faz entre pensar e sentir, pensar e viver, é uma coisa que não faz muito sentido. Pra mim, pensar é viver. Já falei isso nos Doses Diárias mais de antigamente aqui. Pensar é viver, viver é pensar. Não tem distinção pra mim. Né? Tá, você pode estar vivo de várias maneiras possíveis e tal, mas existem imagens sendo produzidas, existem coisas sendo linkadas aqui, memórias sendo trazidas à tona. Então, pensar, essa distinção entre mente e cérebro, por exemplo, que a gente faz para tentar entender as coisas, mas no fundo, é uma bagunça só. Né? São perspectivas de análise sobre o mesmo fenômeno, por exemplo, a ideia de mente e cérebro. Mas tudo bem. Se relacionar é pensar sobre a relação. Se relacionar é imaginar a relação. Se relacionar é elaborar as perspectivas dessa relação. Eu não acho de verdade, de jeito nenhum, que qualquer processo de elaboração possa fazer mal para uma relação. Tem uma questão muito importante nisso, por outro lado, que é a seguinte: é diferente elaborar, pensar as questões, trazer à consciência as questões, né? Pensar sobre elas, é diferente de fazer isso de julgar os fenômenos, julgar e no momento seguinte punir, né? Julgar e punir. Julgar e punir é diferente de elaborar. Isso aí é um negócio que precisa entrar na cabeça isso é uma coisa que eu falo muito lá na autoescrita, assim. Nesse nosso processo aqui, a gente está produzindo pensamentos e elaborações sobre os nossos sistemas, sobre as nossas estruturas, sim. Mas isso não quer dizer que a gente vai julgar e punir o outro, seja numa relação, punir o outro por ser assim ou assado. Isso é muito importante. Ou se punir por ser assim ou assado. Elaborar não tem nada a ver com se punir ou punir o outro. Nada a ver. Nada a ver. Perceber as coisas, pensar as coisas, meditar sobre as coisas. Não tem nada a ver com punição. Nada a ver. Então eu acho que isso é uma distinção muito importante que a gente tem que fazer.
nesse processo de hermenêutica, de interpretação de si mesmo, né? De se recolocar, como a gente também fala muito na autoescrita, da ideia da hermenêutica, da interpretação de si, assim, né? Então, de onde que eu posso olhar para mim, que tipo de interpretação mais rica que eu posso fazer sobre mim, porque é muito louco isso na nossa vida, a gente aprende milhares de informações sobre qualquer coisa inútil na vida, milhares de informações sobre tudo, sobre física, sei lá o quê, sobre coisas que podem ser importantes ou não, depende da sua experiência de vida, mas a gente não aprende a se interpretar, a pensar sobre si, pensar sobre a nossa vida, a gente não aprende, não tem isso. O Alain de Botton, que eu falei sobre ele ontem, tem essa coisa lá da School of Life, né? A escola da vida, né? Que é você, então, como é que você aprende a interpretar a sua própria vida, a pensar a sua própria vida, a experimentar e interpretar a sua própria vida? O que é isso? A gente não tem isso, não tem esse curso na nossa escola maravilhosa, não tem. Tem curso de tudo, você aprende tudo, né? Você tem que ter o máximo de informação inútil para passar no concurso. Mas, e aí? E sobre como você experimenta as coisas, como você sente as coisas? Isso você não aprende. Então, eu acho que quanto mais capacidades e ferramentas de interpretação sobre a gente mesmo a gente tiver, e o processo de psicanálise, análise é uma das ferramentas possíveis, usando o que ela está falando aqui, ela traz coisas à tona, mas isso não é risco. Para mim isso não é risco. É risco de ter uma relação ali que tinha uma série de nós feitos que mantinham você ali e aí de repente você se dá conta daquilo e fala, isso aqui não me faz bem. Mas eu acho que se você percebe os nós que estão ali e eles te fazem bem, você não vai embora da relação. Né? É a mesma coisa que dizer que o diálogo numa relação faz um pouco mal, assim seria. Você perceber as coisas que estão escondidas numa relação não quer dizer que você vai embora dela. Muito pelo contrário. Não quer dizer que você está aí, eu percebi que essa relação aqui tinha uma porrada de coisa que eu não estava vendo. E aí eu vou embora daqui. Você vai embora daí se essas coisas te fizerem muito mal e você conseguir dar conta de aceitar que elas te fazem muito mal e que é melhor ficar sozinho talvez, ou que é melhor tentar outra coisa, ou que é melhor perceber o quanto que a sua parcela naquela história. Né, naquela atuação que você está fazendo, e por aí vai. Aí muitas subsequências disso. Você não vai embora porque aquilo veio à tona. Muito pelo contrário, trazer aquilo à tona melhora a relação. Né? O diálogo na relação, sobre os nós da relação, sobre as encrencas da relação, sobre as inconsciências dessa relação, tem a possibilidade de fazer essa relação ficar ainda mais rica, né? Ficar ainda mais potente, mais bonita e ser um aprendizado ainda melhor, mais rico, melhor nesse sentido de mais rico, para as suas ambivalências, para as suas questões e tal. Então, quanto mais a gente trouxer coisas, mais rica, mais complexa essa relação pode ficar, mais aberta ela pode ficar, mais franca ela pode ficar, mais potente ela pode ficar. Se você vai embora de uma relação porque você descobriu coisas que estavam inconscientes nela, muito provavelmente essa relação não te fazia bem, nada bem, né? E isso nunca é preto no branco, é claro, como eu sempre falo, tem milhares de tons de cinza de qualquer cor que seja nessa história toda. Mas não acho que seja a culpa da elaboração, né? Eu acho que elaborar nunca é demais, de verdade. Se punir é demais. Se punir, que é o que a gente faz nos processos melancólicos e tal, ou punir o outro nos processos projetivos, né, de o outro é que é a culpa de tudo. Isso sim, mas isso não é elaborar. Inclusive, elaborar, se você continuar elaborando direito, se a gente tiver ferramentas decentes para elaborar, a gente tende a não se punir, porque você percebe que a elaboração continua. A punição acontece quando a elaboração para, né? Quando a elaboração para de acontecer, a gente se pune, então acusa o outro ou se acusa, e aí quer dizer que a elaboração parou. A elaboração não está mais caminhando, ela achou um ponto fixo para determinar um vilão, um culpado, seja o outro ou a si mesmo, e assim ela para. E assim você rompe as coisas e tal. É o que a gente faz várias vezes. Elaborar nunca é demais, na minha opinião. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém. Talvez ele sirva para alguém de verdade. Manda ele para alguém, comenta aí embaixo, leia os comentários. Os comentários são incríveis, são muito legais. Muito obrigado pelos comentários sempre, todos os dias, de verdade. E aí me manda perguntas aí por baixo para todo mundo ler, se quiser que todo mundo leia, ou pelo meu direct no Instagram, para que só eu leia. E aí a gente vai tentando responder, elaborar. Tá bom?